perpétuo socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, irmãos? Primeiramente, boa noite a todos, a paz de Jesus. Eu me chamo Emerson, participo desse grupo de oração há 10 anos, estou caminhando agora em grupo há 11 anos. Sou casado, tenho um filho, participo do ministério de intercessão desse grupo de oração também, a qual eu coordeno. Sou coordenador paroquial da Renovação Carismática da paróquia, Senhor Bom Jesus. Sou coordenador diocesano do Ministério de Intercessão da Arquidiocese de Aparecida. E até o final do ano estou coordenando a província de Aparecida, do Ministério de Intercessão. Sou coordenador da provincial, junto com o Roberto lá de Caraguá, da província de Aparecida, que compete todo o Vale do Paraíba. E nessa noite, meus irmãos, nós iremos dar continuidade ao projeto Amigo de Deus, a qual o grupo de orações aqui se propôs, nesse tempo de quaresma, a fazer esse estudo, a partilhar daquilo que a renovação trouxe para nós, mas que era para fazer todo esse estudo dentro de um grupo de oração. E hoje nós vamos entrar no terceiro tema. Nós começamos o Santo Rosário, passamos pela Lectio Divina, e hoje nós vamos falar do jejum. Amém? E para nós, irmãos, iniciarmos falando desse tema, que até então nós íamos falando de, como pode dizer, um terço, oração, leitura orante da palavra, e hoje nós vamos falar dessa prática que já existe há muito e muito tempo, que é a prática do jejum, A gente vai refletir sobre esse tema, a qual nos aproxima dessa proximidade espiritual com o Senhor. Como vai dizer, queremos refletir nesse tema sobre o valor do jejum para a espiritualidade cristã e para aprofundamento, olha só, aprofundamento da intimidade com o Senhor, para que cada qual possa aprofundar o estudo desse magnífico meio de crescimento espiritual. E de fato meus irmãos, minha irmã, quando nós temos essa prática de jejum, um crescimento espiritual. Tem esse crescimento espiritual. Como eu disse, faz 10 anos que eu estou na renovação, que eu entrei nesse grupo de oração, e faz 10 anos que eu faço a prática do jejum. É um grande meio de fortalecimento para nós, tanto espiritual, quanto também, a vida como vida humana. Tem esses dois aspectos da vida espiritual, do crescimento espiritual e também da vida humana. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque quando nós fazemos jejum, nós acabamos, inibindo alguns desejos da carne em nós. Por exemplo, nós começamos, fazemos o jejum e tiramos o alimento, nós conseguimos, diminuir isso, diminuir a questão da alimentação. Hoje em dia se come demais, Quando nós fazemos jejum, nós freamos isso em nós, diminuímos isso em nós. Tem essa coisa, o jejum tem esse lado bom. E quando eu iniciei, por exemplo, eu comecei tirando primeiro o café da manhã, depois eu fui tirando aos poucos. Hoje eu tenho a graça de fazer o dia inteiro, passar somente com água, tomando água o dia inteiro. Lógico que com o caminhar do tempo a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo algumas coisas. Chegava de tarde, estava com muita dor de cabeça. E o projeto Amigo de Deus, quando foi implantado na Renovação Carismática, então, dentro de algumas formações, a gente aprendeu que se você tomar um golinho de alguma coisa morna, Bertone, diminui a dor de cabeça. Então, eu comecei a tomar, pelo menos na parte da manhã, tomo um dedinho de café. Então, o café
passo o dia inteiro sem comer nada, e graças a Deus, depois disso, eu parei de ter dor de cabeça, né? Eu parei de dor de cabeça. Mas como eu disse para você, meu irmão, a gente acaba tendo esse exercício mesmo, de beneficiar, disciplinar essa forma desordenada e irregular de comer, ter o mau hábito de beliscar entre as refeições, fumar, tomar café, chás, você assim vai. Esse é um lado bom, essa é a parte, né, do nosso físico e a nossa parte espiritual. Por que crescimento espiritual, meu irmão? Se nós olharmos desde o início, lá de Gênesis, Apocalipse, a gente vai ver que a palavra de Deus já fala sobre o jejum. Ou seja, a prática do jejum não é algo, dos novos tempos, que a igreja criou depois do Segundo Vaticano, não. A prática do jejum, ela já vem há muitos e muito tempo. É só nós olharmos, desde lá, como está dizendo lá do início da Bíblia, até o final, vai falar de uma maneira indireta. A gente pode pegar lá em Gênesis, quando vai falar que, olha, Deus falou, olha, come de todos os frutos, menos o do conhecimento, né? É uma maneira indireta, mas ali já há uma prática onde pede para se limitar e não comer algo. Depois nós vamos caminhando pela Bíblia no Antigo Testamento, e aqui eu quero partilhar de uma passagem onde nós vamos ver lá em Neemias. Nós fizemos estudo de Neemias, quando Neemias descobre que a sua cidade, Jerusalém, foi destruída. O que Neemias faz? Neemias se ajoelha, reza e jejua. Ele faz o jejum e oração para ver qual que era a vontade de Deus para ele. Então ele é enviado para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Depois nós vemos Davi, lá em 2 Samuel, quando Davi foi lá, né, fez com que Urias morresse na batalha, para que ele pudesse ficar com a mulher dele. Então ele gerou um filho. Então, depois desse pecado, Deus fala que vai matar o primogênito dele, né? No Antigo Testamento fala isso, tem essa maneira. Então, o que Davi faz? Jejua e ora, para que aquilo não aconteça. Mas aconteceu do mesmo jeito. Ou seja, irmão, estou trazendo algumas passagens da Bíblia para nós entendermos e vermos que o jejum na nossa vida espiritual é muito importante. Para algumas decisões da nossa vida, ela é muito importante, porque ele é um auxiliar, ele auxilia, como vai dizer a própria igreja. A igreja reconhece o valor e o significado profundo do jejum para a espiritualidade cristã. É o quinto mandamento, orienta a jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Igreja. Ou seja, irmão, ele auxilia. O jejum é um auxílio na nossa vida. Ele auxilia a nossa vida espiritual. E quando nós partimos para a prática do jejum, e quando nós vamos na prática espiritual, a gente vai ver a força que o jejum tem. E quando nós falamos dentro de um grupo de oração, e aí agora eu vou falar da espiritualidade da renovação carismática, aquilo que nós vivenciamos, para nós é de suma importância a prática do jejum. Quantos e quantos irmãos, quando saíram para a missão, para alguma oração de libertação, o que os irmãos fazem? Jejum, Eucaristia e oração. Jejum, Eucaristia, confissão e oração. Irmão, que nós não sabemos aquilo que nós vamos enfrentar. Tanto é que a palavra de Deus, eu quero que você até abra aí para mim agora, lá em Mateus, Mateus 17. Em Mateus 17 vai dizer assim, ó: eles foram em direção à multidão. Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é um epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-los. Jesus respondeu: gente sem fé e pervertida, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui.
Então Jesus ordenou ao demônio: sai, e na mesma hora o menino foi curado. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus respondeu: é porque vocês não têm fé bastante. Eu garanto a vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, podem dizer a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada será impossível para vocês. Olha o que vai dizer o versículo 21. Somente 17, de 14 a 21. Olha o versículo 21. Somente oração e jejum podem expulsar esse tipo de demônio. Somente oração e jejum pode expulsar esse tipo de demônio. Meus irmãos, diante de uma situação que para nós hoje em dia é conhecida, né? O filho dele sofria, ele era epilético. Então naquela época a medicina ainda não descobria. Mas nós, logicamente, nós vimos aqui, além disso, tanto que Jesus fala, algum tipo de espírito só expulsa com jejum e oração. É aí que eu falo para vocês a importância do jejum na nossa vida, a importância do jejum na nossa vida espiritual. Tanto que jejum e oração, começamos com o Santo Terço, né? A oração do Santo Terço, e jejum. Por causa disso, irmão, nós não sabemos aquilo que nós iremos encontrar, porque a renovação tem muito disso. Muitas vezes nós saímos em batalha, é a batalha do nosso dia a dia, e o jejum nos fortalece para isso. É lógico que nós falarmos de jejum hoje em dia, é meio complicado, porque o mundo prega de outra maneira. Puxa vida, tanta gente morrendo de fome por aí, e vocês vão ficar sem comer, você está louco? A gente escuta isso por aí. E tem hora que a gente tem que passar por situações, né, que você está ali no dia a dia, que se diante da situação ali, você até tem vontade de comer, mas você não come, é lógico, porque é uma luta da gente. Nesses últimos tempos a gente tem feito aniversário lá na fábrica, então como o patrão não é uma bênção de Deus, né? Mal dá parabéns para a gente, então os funcionários se unem, faz um bolinho, faz alguma coisa, e começamos esse ano, e para sorte minha, 3 aniversários caiu na sexta-feira, né? Então a gente vai lá, contribui, tem cachorro quente, guaraná, bolo, salgadinho, a gente vai lá, canta parabéns, a gente fica olhando aquele bolo bonito, de chocolate, né? Docinho, você dá um miguezinho e sai de lá, de onde você vai, vou beber água, né? Porque é um propósito de vida. Não sou proibido de comer, não sou proibido de comer, meu irmão, mas algo que vem do interior da gente, é nosso isso aí. A gente faz isso como uma prática de espiritualidade que faz o crescimento nosso em todos os sentidos. E como eu disse, apesar de o mundo falar o contrário, é algo possível na nossa vida. É algo possível na nossa vida. Olha o que Santo Agostinho vai dizer. Santo Agostinho reconhece o valor espiritual e moral do jejum. A abstinência purifica a alma, eleva a mente, subordina a carne ao espírito, cria um coração humilde e contrito, espalha as nuvens da concupiscência, extingue o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da castidade. Sermão sobre a oração e o de jejum. Cria um coração humilde. Amados, mas eu não posso fazer o jejum simplesmente por fazer o jejum, se não me levar a uma conversão de coração. Isso não é apenas uma prática. O jejum se torna apenas uma prática. Eu faço jejum porque se pede. Eu faço jejum porque a igreja pede um dia de festa, dias santos, que a gente se vestir de carne. Irmão, se o jejum não tivesse a profundidade de nos levar a uma conversão de coração e de mudança de vida, de nada adianta. É apenas mais uma prática. É apenas mais uma prática. Tem que ter esse sentido na minha vida o jejum, dessa mudança, dessa conversão. Daí sim, ele tem o seu significado maior. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites.
Depois do seu batismo, o jejum de Jesus precede o início da pregação. A escolha dos primeiros discípulos, as primeiras curas e o sermão sobre as bem-aventuranças. Olha que interessante, meu irmão. Quando Jesus é tentado, ele vai para o deserto, ele fica 40 dias e 40 noites sem comer. Teve um irmão abençoado uns tempos atrás, tinha alguns anos, né, irmão, que tentou fazer a mesma coisa, foi parar no hospital. Então não queira fazer isso que não dá certo. Mas Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, meu irmão. Para quê? Olha a missão de Jesus. Será que Jesus tinha necessidade de fazer jejum? Não, não tinha. Só que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Jesus jejuou, teve as escolhas dos apóstolos. Depois que Jesus jejuou, irmão, a partir dali começa a missão dele. As curas aconteceram, os milagres aconteceram, as escolhas aconteceram. Toda a vida pública de Jesus começou onde? Ali naquela tentação, onde ele foi tentado, mas ele passou em jejum e oração. Ou seja, o jejum e a oração nos fortalece, irmãos, para momentos do nosso dia a dia, nos fortalece para enfrentar as barreiras, os problemas do nosso dia a dia, porque nos fortalece, nos fortifica, nos faz forte. Se nós olharmos bem, irmãos, tudo aquilo que Jesus fez logo após o seu jejum, qual que é o nosso crescimento também? Por isso se chama Projeto Amigos de Deus. É para aprofundar a nossa intimidade com Deus. O jejum faz parte dela. O jejum faz parte dela. Irmãos, tem gente que faz jejum da língua. Tem gente que faz, não sei se pode falar de jejum, mas tira alguma coisa, um vício. Tem várias práticas de jejum que a nossa igreja ensina. Tem várias maneiras de jejuar. Tem várias maneiras de jejuar. E desta forma, irmão, o que a gente pede aqui, sabe, dê o primeiro passo. Tem situações na nossa vida, meu irmão, que vai precisar muito de oração, muito de jejum, muito de ir na missa, de confessar, de comungar. Mas essa é uma das partes que nos fortalece, essa é uma das partes que nos fortifica a caminhar em frente. E o jejum, meus irmãos, ela traz vários, como vai dizendo o livrinho aqui, e agora a gente vai deixar um pouco da parte espiritual, vamos olhar para a parte física, olha para você ver. Os benefícios do jejum vão além da vida espiritual. Eles cobrem muitos aspectos da vida humana, além do domínio dos vícios. O jejum enobrece a mente, auxilia as doenças, auxilia e alcança as virtudes da sabedoria, da prudência, da temperança, promove o bem-estar, recupera as perdas espirituais, nos prepara para a batalha do dia a dia da fé. Por isso é eficaz. E tem eficaz em 4 áreas fundamentais. Olha para você ver o que vai dizer, irmãos: alimentar e física, mental e psicológica, moral e religiosa, vida de fé. Está vendo? Como que o jejum não é só algo só de, sabe? Como está dizendo, tem essas 2 áreas, espiritual e da vida humana. Mental, psicológica, moral, religiosa, vida de fé e alimentar e física. Esses são os benefícios do jejum, meu irmão. Esses são os benefícios do jejum, meu irmão. Você pode perguntar: irmão, mas se eu fizer jejum, qual que é o meu prejuízo? Eu vou para você que está escrito aqui, irmão. O maior prejuízo, sem dúvida, é deixar de se levar pelas tendências. O maior prejuízo, sem dúvida, é deixar-se levar pelas tendências humanas da vida segundo a carne. Como nos ensina São Paulo em Romanos 8, não se trata de viver o dualismo corpo e espírito, muito enfatizado na Idade Média, que via como mal e pecaminoso tudo que se relacionava ao corpo. Isso de fato é um exagero e não corresponde à doutrina cristã.
Deus que nos criou também criou o corpo, viu que tudo era bom. Nosso maior prejuízo, irmão, é deixarmos de se aproximarmos de Deus. Como vai dizer, as tendências humanas, os espíritos da carne. Nós precisamos, meu irmão, dominar os espíritos da carne. São Paulo vai dizer isso, em Gálatas também vai dizer, falar sobre o espírito da carne, espírito, obras do espírito. Por isso, meu irmão, é necessário. Nós estamos vivenciando hoje o terceiro tema, que é o jejum. Que nós possamos pedir isso ao Espírito Santo, clamar isso ao Espírito que nos dê essa força de vivermos essa prática.